como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tô na barreira, pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Para que vocês possam ter a experiência. Álvaro, vem. Pedro, vem. Com relação ao balanço, a gente chegou no começo do ano entendendo qual era o cenário do administrativo, né, do clube associativo, para a gente poder construir o que estava, obviamente, dentro do meu comando e da minha gestão. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos que estão ligadinhos, conectados, estamos juntos aqui no nosso canal hoje para mais um vídeo nesse 18 de junho de 2024. Já peço para cada um de vocês que estão chegando aqui no nosso canal pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, mas ainda não se inscreveu, então dá essa força, se inscreve, é de graça, dá essa força aqui para o amigo de vocês. A Vascaíno ajuda Vascaíno, né? Não custa nada, né? Quer continuar nos ajudando? Tem um botãozinho escrito Seja Membro aí logo embaixo do seu monitor. Você clica nesse botão, vai te direcionar diretamente para a página dos membros. Você pode a partir de R$2 por mês. Isso mesmo, R$2 por mês, né? Menos aí de 10 centavos por dia. Você já pode estar ajudando muito aqui o nosso canal, além de concorrer a 2 camisas originais do nosso Vasco e ter aí as suas vantagens, né? No superchat, nos comentários aqui das nossas lives, além de você ganhar o selinho de membro aqui do nosso canal, fazendo parte da família Vascaíno desde sempre. Também peço aí para que você compartilhe o nosso conteúdo e deixe o like, gente. Porra, não custa nada, é de graça, não é possível que ninguém esteja gostando do nosso conteúdo aí, porra. A gente faz um trabalho aqui, a gente se esforça, a gente traz as informações, a gente dá opinião, a gente não fica em cima do muro, a gente deixa vocês bem inteirados, trabalhamos com a verdade. Então, deixa o joinha, deixa o like aí, que é para o YouTube impulsionar o nosso conteúdo para mais pessoas interessadas, né, no noticiário do nosso Vasco da Gama. E olha só, falando em noticiário, já peço para vocês, hein, acompanhe o nosso vídeo até o final. O projeto do potencial construtivo foi aprovado. No momento que eu estou gravando aqui, já foi aprovado. Graças a Deus a gente vai falar bastante desse assunto, a gente vai repercutir esse assunto aqui para vocês. Vamos falar sobre Dimitri Payet, vamos falar sobre Juventude Vasco da Gama, o Vasco que já viajou para o sul do país, já está lá. Isso mesmo, já está lá no Rio Grande do Sul, o Vascão já está lá para enfrentar na noite de amanhã a equipe do Juventude. Vamos falar aí sobre o Juninho Play, quer dizer, Júlio Brandt, né, o oportunista do momento, sobre a 777 Partners e a 777 Carioca, tá? Vamos falar sobre o basquetebol do nosso Vasco, tem muita coisa importante sobre o Felipe Coutinho, a gente não pode deixar de falar desse assunto. Vamos falar sobre a CBF, que é muito paia, como sempre, né? Dá parabéns a alguns aniversariantes, sobre o nosso basquetebol, tem muito assunto, então esfregue as suas mãos, prepare aí o seu Danone, o seu cafezinho,
para você que está num lugar mais gelado, seu café com leite, né? Enfim, você que está em um lugar mais calor, de repente aquela gelada, independentemente, aperte seu cinto de segurança para entrar em mais uma viagem aqui com o amigo maluco de vocês, vascaíno desde sempre. Vamos falar muita coisa importante do nosso Vasco. Antes da gente entrar nos assuntos do Vasco, eu quero fazer um agradecimento a todos os membros aqui do nosso canal. Tá? Eu quero agradecer aqui o nosso querido Wellington Damasio, agradecer ao nosso amigão Salmo, agradecer também aqui o nosso querido Osmar Rodrigues, o Ney Tavares, um abraço para o Ney Tavares, o nosso amigão aqui já há muito tempo também, Marcelo Oliveira, o José Carlos da Silva, tamo junto, José Carlos, ele que é meu parceiro aqui de Resende, gente fina demais. Para quem não sabe, o José Carlos é sobrinho do pai Santana, hein? Tamo junto, meu querido. Ó, um abraço para minha esposa Josiane Gomes. Um abraço aqui também para o Luiz Pimenta, que também é membro do nosso canal, o nosso querido Joaquim Ígeno, né, o Rubem José Botelho e outro Joaquim, só que esse é o Joaquim Alves. Um abraço para todos vocês, meus amigos e minhas amigas, que estão se fazendo presente aqui no nosso hall de membros do nosso canal. Muito obrigado pela força que vocês estão nos dando aqui e que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Dito isso, meus amigos, vamos agora sim, hein? Vamos adentrar o que mais importa, que é falar do nosso Vascão. Olha só, já vou logo de cara assim, ó, papum de bate pronto, Colina Histórica, São Januário, isso mesmo, esfreguem as mãos, senhoras e senhores, torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama, mais uma vez, nesse dia 18 de junho de 2024, nessa noite de terça-feira, eu tenho o prazer em trazer para vocês a informação, né, muito quente, que deixa o meu coração mais aquecido ainda. Se ontem eu estava desanimado, chateado, com vontade de pegar uma passagem para a Europa e torcer para qualquer time, menos para o Vasco, lá na Europa, é claro, né? Hoje a gente já volta a ter motivo para sorrir. Parece que Papai do Céu entende o coração do vascaíno e fala, não, vamos dar um motivo para essa torcida rir, já que eles já só têm motivos para chorarem, vamos dar um motivo de alegria. E esse motivo, né, meus queridos, como vocês já sabem, é a aprovação do projeto do novo São Januário. A aprovação do projeto de lei envolvendo o potencial construtivo aconteceu na tarde, fim da tarde para o início da noite aqui no Rio de Janeiro, na Câmara de Vereadores, o projeto a qual, encabeçado pelo arquiteto Sérgio Dias, que teve início lá na gestão do ex-presidente do Vasco da Gama, Alexandre Campelo. Não estou passando pano para o Campelo, sou contra várias atitudes erradas dele, mas essa questão do estádio, né, não adianta, faça chuva, faça sol. Foi ali levantado esse projeto na gestão do Campelo e agora, né, levado adiante e concluído com a gestão do Pedrinho, porque a gestão do Salgado enrolou, só se preocuparam em vender o Vasco para 771 de merda, como todos vocês já sabem, e enrolaram com o potencial construtivo. O Pedrinho não, meteu as caras, né, diga-se de passagem, que uma das únicas promessas que o Pedrinho fez de campanha, né, foi justamente isso. Ele falou, olha, a minha meta de campanha é entrar no Vasco e entregar o novo estádio para o torcedor. Essa foi a maior promessa que ele fez na campanha dele, além da abertura do contrato da 777, que é um outro assunto, depois a gente vai falar desse assunto aí. Mas, fato é, foi aprovado hoje na Câmara dos Vereadores aqui do Rio, 45 votos a favor. Só aqui, a mesmo a título de conhecimento público, de informação, foram aí 84 emendas sugeridas. Álvaro Silva, eu não entendo de política, eu não sei o que significa emenda. Gente, quando você tem um projeto de lei e os parlamentares sugerem uma emenda, por exemplo, assim, é como você falar assim, Álvaro Silva, o seu canal é bacana, mas falta você melhorar isso aqui, falta arrumar aquilo ali. Isso é uma emenda, se fosse um projeto de lei, entendeu? Então é isso, os parlamentares entenderam que teria algumas coisinhas a serem ajustadas nesse projeto do novo São Januário. Foram 84 emendas, sendo delas 66 foram incluídas no projeto, ou seja, foram aderidas, né? Serão inclusas nesse projeto do novo estádio, e deixa eu ver aqui, e 18, né, dessas emendas foram rejeitadas, né? Os parlamentares entenderam que não precisaria acrescentar essas 18 emendas. Então, para ficar bem claro, projeto mais do que aprovado, 45 votos a favor. E agora é o seguinte, eu vou colocar para vocês acompanharem, tá? Um momento final, um momento histórico na Câmara dos Vereadores aqui do Rio, momento histórico, não é passando pano, não é pagando pau pra político nenhum, todo mundo sabe que eu nem gosto dessa turma aí, só que é o seguinte, tá? O certo é o certo e sempre vai ser. Eu quero agradecer a todos os vereadores que votaram a favor desse projeto.
A gente sabe que tem vereador flamenguista, tem vereador botafoguense, vereador fluminense, vereador que nem gosta de futebol, mas todos eles entenderam a magnitude, a importância desse projeto, tanto para o Clube de Regatas Vasco da Gama, quanto para a zona norte do Rio de Janeiro, para a cidade num todo também, no modo geral, também ali envolvendo o bairro de São Cristóvão, envolvendo a Barreira do Vasco, as comunidades ali, o Tuiuti, envolvendo tudo isso. Todos os parlamentares entenderam desde o início. Agradecer também, tá, gente? Política à parte, pelo amor de Deus, mas é a favor do Vasco, então não quero nem saber. Quero agradecer também ao prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, que agora essa papelada vai para a mão dele, ele vai sancionar, vai virar lei, a gente vai ter sim o nosso novo estádio. Então é o seguinte, acompanhe o Pedrinho, muito emocionado, logo após a conclusão, a gente saber que deu Vascão nessa votação, e a gente já volta. Show de bola, né, gente? É uma coisa que é muito emocionante, né? Mexe com o emocional da gente, porque a gente vem sofrendo, a gente vem sendo humilhado, né? O nosso clube, nosso estádio ficou ano passado muito tempo fechado, né? Outro dia eu fiz um vídeo aqui falando de São Januário. Até me emocionei, porque assim, a gente sabe que esse nosso estádio vai vir abaixo, vai ser destruído, vai acabar. Mas a gente sabe também que vai ter um novo estádio, vai ter uma nova colina histórica para receber 50 mil torcedores, né? Vai gerar muito emprego para as comunidades, vai melhorar muita coisa, Então, assim, a gente fica com o coração apertado que esse antigo estádio, né, daqui a pouco vai ficar no passado, vai ficar nas nossas memórias, vai ser demolido, mas por uma boa causa. A gente vai ter um novo estádio, né, como eu acabei de falar, para 50 mil torcedores, para honrar, né, o amor que nós temos por esse clube, para acabar aí a humilhação de tanta gente que quer ir ao estádio e não tem condições porque não comporta, né, a questão de acessibilidade, questão dos camarotes, a questão ali para crianças autistas, né, o quadro social, né, a inclusão do bairro. Então, meus parabéns a todos os envolvidos, eu estou muito, mas muito feliz. Agora é o seguinte, eu vou colocar para vocês um vídeo do projeto, né? Os slides desse projeto do novo estádio, com a nossa torcida cantando ao fundo, que é um motivo de alegria para todo o torcedor do Vasco espalhado de norte a sul, não só do nosso país, mas de todo o nosso planeta. Então acompanhem, né, como vai ficar a nossa colina histórica, né? Dói falar, mas é bacana também, que a gente já volta.
Show de bola, né, gente? Como vocês já acompanharam, então até que enfim, né? A minha capa do meu vídeo ontem, logo no início, eu coloquei não temos um dia de paz, né? Aí depois eu acabei trocando ali, mas a minha pauta ontem no vídeo foi isso, né? Quem não acompanhou meu vídeo de ontem, vai lá, dá um cliquezinho no vídeo de ontem, vocês vão ver. Eu falei, pô, o torcedor só tem notícia ruim do Vasco, tem uma notícia boa de manhã, quando chega de noite é tanta notícia ruim, que parece que aquela notícia boa nem existiu, ou que já faz 6 meses, né? Mas graças a Deus hoje tivemos sim uma ótima notícia, né? Pra gente realmente comemorar, viu, Mário Coelho? Hoje é dia, Mário Coelho, de você colocar comemora a família. Hoje é dia, hoje você pode colocar e o torcedor vai assistir, que não é clickbait, a gente pode comemorar com razão. Eu vou fazer um outro apelo aqui, que é para todo mundo se unir, gente, para nós vascaínos a gente se unir, nós youtubers aqui, e estou me incluindo também, eu fico batendo muito aí nesses camaradas aí, Mário Coelho, né, o Flávio Dias, o Fábio Azevedo, essa turma, mas assim, vamos tentar nos unir, sabe? A gente sabe que essa galera aí trabalhou contra, coisa e tal, mas vamos tentar colocar primeiro a Cruz de Malta em primeiro lugar. Agora, parada errada, eu não vou aceitar. Se eu souber de parada errada, eu vou bater e vou bater no meio, não quero nem saber, porque em primeiro lugar vem o Vasco e as coisas têm que ser corretas, mas eu faço um apelo aqui, vamos tentar todo mundo aqui, ó, abraçar o Vasco e trabalhar com a verdade, tá? Vamos trabalhar com a verdade. Dito isso, vamos agora adentrar um outro assunto com muita felicidade, um sorriso enorme no rosto. É claro que a gente não tem motivo para rir. Olha que bacana, eu tô falando com vocês, tô vendo o comercial do Sport TV do nosso basquete, né? Dos caras ali apaixonados da nossa torcida cantando no ginásio de São Januário, independentemente. Olha só, meus amigos, vamos falar aqui da partida, né? Válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Juventude e Vasco da Gama, será nessa próxima quarta-feira, às 8 da noite, no Heriberto Wilson. E fato é, meus amigos, que Dimitri Payet segue fora, ele que teve uma lesão, um estiramento na sua coxa direita, segue se recuperando, não viajou com o elenco, sequer foi relacionado para essa partida, tá? Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouquinho do Dimitri Payet, tá bom? Bruno Praxedes e Rojas também estão fora. Praxedes, que teve uma lesão na coxa, a gente vai falar desse assunto daqui a pouco, e o Rojas, né, que teve um corte na cabeça contra o Palmeiras, tá cumprindo o protocolo de 5 dias, por isso também ficou fora da partida contra o Palmeiras, tá, gente? O Vasco encerrou os preparativos para essa partida no dia de hoje, nessa terça-feira pela manhã. O nosso elenco, logo depois do almoço, já embarcou aqui no Rio, no aeroporto, com destino ao Rio Grande do Sul, já desembarcou em solo gaúcho. O nosso time já tá ali, o grupo já tá fechado, tá formado para a partida de amanhã, partida da qual não vamos contar com o nosso atacante argentino, artilheiro do Vasco, onde 33% dos gols da nossa equipe passaram pelos pés dele. Vocês sabem muito bem, El Pirata, Pablo Verratti, foi suspenso, levou seu 3º cartão amarelo na última partida, não vai entrar em campo diante do Juventude. Com isso, quem deve ter mais uma oportunidade, a segunda, diga-se de passagem, na equipe titular, é o atacante Cleiton, muito contestado por todos nós torcedores, desde que chegou do futebol português, até hoje não mostrou ao que veio para jogar com a camisa do Gigante da Colina. Vai ganhar essa chance aí do Álvaro Pacheco. Diga-se de passagem que lá em Portugal, na terrinha, Cleiton já foi o carrasco do nosso treinador, né? A equipe dele já venceu o time do Álvaro Pacheco lá, e com o Cleiton fazendo gol, tomara, né, que agora ele seja ali, né, parceiro do Álvaro Pacheco e meta gol para ajudar essa imensa torcida do Vasco, que a gente não aguenta mais brigar por zona do rebaixamento. Ainda falando da equipe, quem pode retornar ao time, tá, gente, é Lucas Piton, tá? Lucas Piton, que ficou fora também da última partida, ele que teve ali uma náusea, né, vamos dizer assim, um piriri, deu um piriri no homem, ele ficou fora. A gente teve informações que o Ryan e o... Ai, meu Deus, agora o Hugo Moura também tiveram um certo piriri aí, mas independentemente disso, Piton pode ser que volte à equipe titular, tá, gente? Deixa eu ver aqui, o árbitro para essa partida escalado é o Paulo Zanovelli, ele que é da Federação de Minas Gerais. O VAR vai ficar a cargo do Gilberto Rodrigues Castro, tá, gente? Só para ficar o registro em relação à arbitragem, tá? E é o seguinte, meus amigos, eu quero abrir um parêntese aqui, porque tem uma palhaçadinha acontecendo no Vasco, já tem uns 20 dias ou mais, que é desde antes da demissão do Ramon Dias, tá? Não, é desde a demissão do Ramon Dias, para ser exato. Quando chegou aqui o preparador físico Diogo Pereira, não sei se é Diogo ou Diego Pereira, independentemente, o Ramon Dias foi demitido e ele tinha chegado para trabalhar com o Ramon Dias. Com isso, o boca de fronha do Lúcio Barbosa encostou o Diogo Pereira, sendo que o cara tinha contrato com o Vasco, encostou e falou, não, a comissão do Ramon Dias saiu, a gente vai ver o departamento de futebol, quando o novo treinador chegar a gente vê. Chegou o Álvaro Pacheco, o Lúcio Barbosa já entregou o cargo, o Pedrinho tá tocando o futebol do Vasco,
Álvaro Pacheco continua à frente do nosso clube, mas com isso, o Diego Pereira até hoje está com a situação indefinida. Eu fiquei até puto outro dia com a Net Vasco, com os outros sites que falam de Vasco, que estavam dando ênfase para Diego Pereira no meio de um turbilhão que o Vasco vive. Só que hoje eu estou entendendo, porque assim, o cara está encostado, ainda é funcionário do Vasco e não sabe se pode trabalhar ou se não pode. E aí, aonde você quer chegar com isso, Álvaro Silva? Onde eu quero chegar é o seguinte, sabe o Daniel Félix, ele que é o preparador físico do Vasco agora, ele mesmo, já trabalhou aqui no Vasco 2 a 3 vezes, trabalhou no Urubu, foi pra Europa, voltou, trabalhou na Argentina, voltou, tá aqui de novo no Vasco. Fato é que desde o retorno do Daniel Félix ao elenco cruzmaltino, na parte física do nosso time, nós tivemos 1, 2, 3, 4, 5, isso mesmo, 1, 2, 3, 4, 5, 5 lesões, tá? Os nossos atletas tiveram, deixa eu ver, praticamente todos eles, com exceção do Medel, lesão na coxa. Isso mesmo, tá? Eu tô falando, ó, do Bruno Praxedes, que teve o desconforto na coxa, inclusive não foi para a partida dessa próxima quarta-feira. O Adson teve o desconforto também nas vésperas da partida contra o Mulambo. O Dimitri Payet teve esse estiramento na coxa direita, daqui a pouco a gente vai falar dele. O Mezzel foi bom, hein? O Merdel teve uma lesão na panturrilha, tá, gente? O Rossi, que também teve aí dores no adutor da coxa. Ou seja, eu só tenho duas hipóteses para essa parada aí, meus amigos. Eu vou deixar o papo comigo, que o papo é reto, comigo não tem conversa fiada, não. Para mim tem duas coisas que podem estar acontecendo aí, tá? A primeira delas pode ser realmente um mau trabalho exercido pelo preparador físico que tá fudendo, desculpa da palavra, tá estourando todos os nossos jogadores. Curiosamente, todo mundo com a coxa estourada, né? Estranho, né? Estranho. Vão falar pra mim então que o solo do CT Moacir Barbosa é duro. Conversa fiada, tá? Não é tapete sintético, não é futsal que eles estão treinando, não. É campo normal lá no CT Moacir Barbosa, só pra ficar bem claro, tá? Então, das duas uma, ou o preparador físico tá indo de mal a pior, tá estourando todo mundo, e isso tem que ser visto dentro do Vasco, tá? Ou o coitado do Diego, deixa eu ver qual é o nome dele, até fugiu o nome do cara aqui, ó, Daniel Félix, não tem culpa de nada. Das duas, uma. Ou é culpa dele, ou não é. Álvaro Silva, mas isso é óbvio. Calma, mas eu vou chegar onde eu quero chegar. Se não for culpa dele, estão falando mentira para a torcida. Se estão falando mentira para a torcida, tem caroço nesse angu. Como diria um amigo meu, tem cachorro nesse mato aí. Se estão falando mentira, é porque esses camaradas devem estar de malas prontas para sair na próxima janela. Tá? O Medel já saiu. A gente sabe que o Adson, desde que chegou, é contestado sim. O Rossi é contestado sim. O Praxedes, muito mais, né? E de todos eles ali que também é contestado, mas menos contestado, é claro, é o Payet, que também tem fofoquinha dele na mídia, que daqui a pouco eu vou abordar esse assunto, eu vou atualizar vocês, tá? Dessa situação envolvendo Dimitri Payet, né? Como chamava lá o nosso querido Emiliano Dias, né? O Jimmy, né? Enfim, o tempo vai nos mostrar. Agora, se for o Daniel Félix, manda esse cara embora, que vão esperar ele ferrar todos os jogadores. Então, antes do primeiro turno acabar, vocês vão deixar o preparador físico estourar todos os jogadores, que se dissesse assim, não, todos eles estouraram jogando bola em campo, nos jogos pelo Brasileirão. Não, o Payet já está fora dos jogos do Vasco, desde o jogo contra o Mulambo, né? Ainda pode ficar fora, tá? Contra o São Paulo e contra o Bahia. O Bahia pode ficar aí mais um mês parado, sendo que ele já tinha ficado parado com aquela lesão. Então, tem muita coisa errada no preparo físico do Vasco. A gente viu isso nos últimos jogos, jogadores com a língua assim, ó, igual cachorro louco, né? Igual cachorro caçador que passa a madrugada inteira correndo e não acha água, né? Que fica assim, ó. Pois é, assim estão os jogadores do Vasco. Então tem alguma coisa errada acontecendo, tá? Ou esses jogadores já estão sendo movimentados para sair, que eu acho errado também se for isso, dessa forma que está sendo conduzida, ou realmente é problema físico desses caras, aí a culpa é do Daniel Félix. Então alguma coisa tem que ser feita no departamento de futebol do Vasco, tá? Agora, dito isso, ainda falando, não da partida de amanhã, já mudando um pouco de assunto, mas é entre Vasco e Botafogo, tá? Vasco e Botafogo, que estava previsto no primeiro momento para acontecer no Rio de Janeiro, mas aí hoje surgiu a informação de que essa partida pode ser transferida para Brasília, tá? Para ser mais exato, esse jogo pode ser realizado lá no Mané Garrincha. Há rumores de que até mesmo o policiamento, né, o município ali já esteja por dentro desse assunto, já disposto a trabalhar nessa partida entre Vasco da Gama e
Botafogo, como eu já mencionei, pode ser aí transferida para o Mané Garrincha em Brasília, só para ficar o registro para vocês, a título de informação. Agora, meus amigos, já que eu estava falando do Payet, vou falar logo dele aqui, que daqui a pouco eu vou falar do Coutinho, já pega uma coisa na outra, tá? Como eu disse para vocês, né, o Payet pode ficar fora, além do jogo dessa quarta-feira de logo mais diante o Juventude, tem a questão, né, que ele pode ficar fora também das partidas contra o São Paulo e contra o Bahia, né? O São Paulo a gente pega em casa e o Bahia a gente viaja até Salvador para jogar lá na Arena Itaipava Fonte Nova. Fato é que isso está gerando muita fofoquinha dentro do Vasco. Não sabemos se é maldade de alguns vagabundinhos ou se realmente é verdade, tá? Fato é que eu tenho uma informação quente para trazer para vocês, porque ontem, né, aqueles vagabundos, eu não tô nem aí, aqueles vagabundos do Alô Turma vieram a público, né? Não, porque o Payet, antes de começar o Campeonato Brasileiro, ele teve o seu salário atrasado e ele ficou chateado. Então eu já descobri, quem tá fazendo campanha pro Payet sair do Vasco é esses vagabundos aí que fazem campanha pra 777. É esses vagabundos aí que fazem campanha pro Vasco renovar com Praxedes. É esses vagabundos aí que fazem campanha pro Vasco trazer o goleiro Kehler lá do Internacional por 25 milhões de reais, que quando chegou nesse ano, ele chegou aqui no Vasco de graça. Essa mesma vagabundagem aí que tá falando agora que o Payet tá puto porque o salário ficou atrasado antes de começar o Brasileiro. Porra, mas o salário já não tá em dia? Já não foi pago o salário? Tô vendo muito torcedor falando merda na internet que o salário tá atrasado. O salário do Vasco da Gama não está atrasado. 18 de junho de 2024. Tô botando a minha cara aqui, tá? Se tiver atrasado, eu vou dar no meio do Pedrinho, que é o presidente do Vasco. Os salários do Vasco não estão atrasados. Inclusive, o último salário foi pago um dia antes, nessa folha salarial, que vale mais de 17 milhões de reais por mês. Quase 200 milhões de reais nesse time de pé de ratos. Aí a gente fica vendo vagabundinho, jornalista com diploma, que era para estar fazendo um trabalho sério, fazendo cavadinha para jogar a torcida contra o atleta. Tá? Pronto, falei, porque ontem saiu noticiazinha assim, porque internamente estão aconselhando o Coutinho, aconselhando o Pedrinho a demitir o Payet porque não está entregando em campo. E por que ninguém aconselha o Pedrinho a demitir? Vou falar de novo, já falei ontem, vou falar de novo. Por que ninguém aconselha o Pedrinho a mandar embora o Adson, a mandar embora o Galdames, a mandar embora o Hugo Moura, o Zé Gabriel, o Paulo Henrique, o Puma, o Rojas, o zagueiro Maicon? Por que ninguém aconselha para mandar o Cleiton, que pode ser que até ganhe o jogo pra gente amanhã, mas até agora não mostrou que veio pro Vasco, o Rossi, até mesmo o David, que até no ataque ali é o menos pior depois do Verratti, que é o melhor, o melhorzinho é o David, mas até mesmo ele podia também ser negociado. Por que ninguém faz esse alarde com esses caras? Aí agora querem bater no Payet. Porque ele fala em francês, porque ele não assiste o vídeo de vocês, porque ele tá cagando porque esses vagabundinhos falam, ele tá preocupado com outras coisas, jogar bola. Aí estão levantando essa questão. Pois bem, aí hoje à tarde, tá? Hoje à tarde, a fonte dessa informação, tá? É a galera do Mídia Vascaíno. Quero mandar meus parabéns para a Mídia Vascaína, tá? Segue a manchete na tela. Pedrinho considera Payet uma liderança técnica do elenco e segue contando com um meia francês. Essa informação foi divulgada nessa terça-feira, dia 18 de junho de 2024, às 17h31 da tarde, 5h31 da tarde, tá? Foi divulgado que o Pedrinho considera o Payet uma liderança técnica. Porra, até o Júlio Brandt, o Juninho Play, que não sabe nada de campo e bola, até o Júlio Brandt, que é o maior fanfarrão do Vasco nos últimos anos, aí, que só fez merda no Vasco também, postou no X dele. Daqui a pouco eu vou até abrir aspas para ele aqui, porque ele postou no X, mas nessa postagem, lá no finalzinho, ele falou que Payet, Coutinho, Souza, Verratti merecem jogar juntos, e eu concordo. Não faz sentido você trazer uma estrela e tirar outra, não vai mudar nada. Se você precisa iluminar a sua casa, você tem uma lâmpada só na sala, você sente que precisa de mais iluminação, você vai tirar uma lâmpada que já está iluminando, mas ela precisa de outra para apoiar, e vai colocar outra no lugar, vai ficar 6 meia dúzia. Você tem que fazer o quê? Tem que manter essa lâmpada que está, achar um outro ângulo da sala que está escuro e colocar outra, porque as duas juntas vão fazer uma claridade sem tamanho. Só um exemplo. Porque essas duas estrelas, que é o Coutinho e o Payet, esses caras jogando juntos, se eles se entenderem, extra-campo, se eles fizerem amizade, meu irmão, não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Eu tava vendo hoje, à tarde, a seleção ridícula de Portugal jogando
Jogadores muito bons nos seus times, mas na seleção ridícula. E tinha que ter pedido para a República Tcheca. Eu torci para a República Tcheca ganhar. Sabe por quê? Jogadores tudo covardes. Até o próprio Cristiano Ronaldo, todo mundo fica pagando pau para ele. Não teve coragem de fazer um drible. Esses caras não têm coragem de dar um drible. Não tem coragem de dar um chute. Coisa que o Payet com 35 anos faz, que muita gente fala que ele é ruim. Tá? Então tem torcedor do Vasco que eu não estou entendendo o que está acontecendo. Ah, ele pode pegar o avião, pode ir embora, pode sumir, mas peraí. Espera aí. Ah, Álvaro Silva, mas ele vive machucado. Eu acabei de falar aqui, o Daniel Félix, desde que ele voltou, ele conseguiu estourar 4 jogadores na coxa. 4, coincidência, né? E o quinto foi o Medel, que foi na panturrilha. Não é coincidência? Eu acho muita coincidência o cara voltar pro Vasco e machucar 5 jogadores do nosso elenco. Vocês não acham coincidência isso não, gente? Pois é. Então é muito fácil. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco também. Tem muita coisa errada aí. Por enquanto eu vou me agarrar aqui no que a galera do Mídia Vascaíno tá falando. Se for mentira também, a gente vem aqui e desce a marretada. Tá? Mas só para ficar aí a informação para vocês em relação ao Dimitri Payet. Agora vamos falar um pouco do Felipe Coutinho. Tá? É o seguinte, né? Ao que tudo indica, né? Só falta o joinha, né? O sim, o ok do Felipe Coutinho. Ontem, né? Até o Fábio Azevedo, que perdeu tempo falando de material esportivo, né? Aí veio de madrugada. Ai, Felipe Coutinho pode ser anunciado a qualquer momento pelo Vasco, pois seus empresários já levaram a proposta pro atleta. Como se ninguém soubesse disso. Como se ninguém soubesse disso. Todo mundo tá sabendo. Pô, se o Pedrinho conversou com o Kia, que é o empresário do Coutinho ontem, e o empresário ficou de trazer uma resposta, é óbvio que a qualquer momento ele pode ser anunciado, caramba. Oh, meu Deus do céu, é um samba de maluco que só na mente desses caras, 6 mais 6 dá 13, dá 11, dá qualquer coisa, menos 12, eu nunca vi isso, gente, eu nunca vi um negócio desse. Mas agora sim, críticas à parte, né? Ontem, vocês viram que eu abri o vídeo aqui chateado pé da vida, né? Com a moça ali do Sport TV, os jornalistazinhos, né? Cavando o Coutinho em vários times, vendo no Vasco, né? Aí falaram, né, de plano A, B e C, né? Eu vou colocar para vocês verem aí, tá? Só esse trechinho, acompanha, a gente já volta. Vou chamar de plano A, B e C, mas só por uma questão cronológica, tá? Por que você tá falando de Coutinho na hora do Botafogo? Do Cruzeiro? Quem foi que apareceu aí? O Botafogo. Nesse momento já há uma proposta, em caso de recusa do Coutinho pelo que o Vasco está oferecendo, já há uma proposta apresentada pelo Textor ao atleta, garantindo que ele pode levar também os companheiros. Tanto o Alex Teixeira quanto o Souza. Calma, desculpa, que vamos chegar no plano C. Não, é engraçado, Luiz, é engraçado. Eu acho engraçado porque, assim, o Souza hoje, se ele pegar a camisa do Vasco, ele pega, entra no vestiário e já é escalado como titular. O meio de campo do Vasco então, precisa de um jogador como o Souza. Mas o salário que se pede para os dois é tido para o Vasco mas, como assim, muito alto para alto para Teixeira Folha. não. O Alex Teixeira a gente viu no ano passado já jogando, né? A gente já viu o que pode apresentar. O Souza a gente ainda não viu nessa segunda oportunidade. E ainda existe uma terceira alternativa ao Coutinho, que é o Grêmio. Nesse momento. Tem outra também. Coutinho tem outra? Então tem uma Coutinho quarta. tem amigos que não jogam mais no Grêmio, mas exercem forte influência, inclusive na posição de ídolos, que estão fazendo certa força também para levar o atleta para o time do Renato Gaúcho. Eu não sei. Bom, como vocês acabaram de ver, plano A, plano B, plano C, né? Ficaram falando isso, né? Pois bem, aí hoje me surge a informação que é o seguinte: Coutinho afirmou, o plano A dele é jogar no Vasco. O plano B dele, não é o Botafogo, é jogar no Vasco. O plano C, também não é o Cruzeiro, é jogar no Vasco. O plano D é jogar no Vasco. O plano E é jogar no Vasco. O plano F é jogar no Vasco. Chupa! Mídia tendenciosa da Fla Press, chupa! Vocês vão ter que engolir, se Deus quiser. O Vasco vai anunciar o Coutinho nos próximos dias e vocês vão ter que falar do anúncio dele como novo jogador do Vasco aí. Vão ter que falar ao vivo com um sorriso amarelo, todos sem graças, porque trabalharam sim nos bastidores para tentar jogar água no chope do torcedor do Vasco, para tentar atrapalhar e tumultuar a negociação, cavando o Coutinho em outros times. Vocês vão ser obrigados nos próximos dias a ter que engolir Felipe Coutinho, jogador do Vasco da Gama, tá? Se Deus quiser, isso vai ser sacramentado e vocês vão ser obrigados, com um sorriso amarelinho em rede nacional, falar que o Coutinho é jogador do Vasco da Gama, para vocês aprenderem e deixarem de serem tendenciosos. Outra situação, meus amigos, é o seguinte:
Surgiu uma notícia ontem, no início da madrugada, de que o salário do Coutinho seria maior do que o salário do Payet. Tá tudo errado então, né? Porque mais cedo surgiu uma notícia de que o Pedrinho teria afirmado que fez a proposta, encaminhada a proposta para o Coutinho, a conversa que ele teve com o Kia, seu empresário, e teria feito uma outra proposta para o volante Souza. Eu vou falar dele já já também, tá? Aí de madrugada me sai a informação, supostamente, de que o Coutinho vai ganhar mais, sendo que o Pedrinho falou o seguinte, falou, olha, a gente encaminhou a proposta para o Coutinho e para o Souza, dentro da realidade do Vasco. Eu não estou sabendo aqui que a realidade do Vasco, então, é pagar 2 milhões para o Coutinho, porque o Payet ganha 1,5 pau. O Payet ganha 1,5 milhão por mês. Tá? 1,5 milhão. Então, quer dizer, não estou dizendo que o Coutinho não merece. O Coutinho merece ganhar até 4 milhões por mês, porra. Não é isso que eu estou falando. Não estou fazendo juízo de valor nem de Payet nem de Coutinho. Entendam isso. Tem muito torcedor que mistura as coisas e começa a fazer juízo de valor disso. Não estou falando disso. O que eu estou falando é o seguinte. Se o Payet ganha 1,5 pau, o Coutinho estava ganhando 3 milhões e pouco lá nos Emirados Árabes por mês. Tá? Por mês. Ele teria supostamente abrido mão de 70% do seu salário para ganhar algo em torno de 600 mil a 1 milhão por mês. E o Pedrinho fala que o contrato vai ser amarrado por 1 ano, até o meio de 2025, com uma opção de renovação até 2026, por mais 1 ano. Dentro da realidade do Vasco. Aí como é que o vagabundinho fala que vai pagar mais pro Coutinho do que paga pro Payet? Então fica nítido que tem gente, tá? Tem gente jogando sujo e nada me tira da cabeça que supostamente possa ter o dedinho do senhor Edmundo nessa palhaçada aí. Porque ele adora bater no Payet, porque o Edmundo acha que só ele serviu quando jogava no Vasco. Só que o Edmundo tem que entender que dentro de campo ele era muito bom, mas o Romário jogou muito mais, tá, Edmundo? Muito mais. E o Romário não fica atrapalhando o Vasco. Tá bom? O Dinamite, que foi o maior, só ajudava o Vasco. Você tá entre os melhores? Tá. Mas dá uma baixada na bola, Edmundo. Para de querer atrapalhar. Minha opinião, tá? Na minha opinião, senhor Edmundo, eu acho que tem o seu dedo aí. Tomara que eu esteja enganado. Eu quero errar feliz, porque eu até gosto de você. Só que toda vez que você resolve se meter na gestão do Vasco, é só para atrapalhar. Para não deixar o Levin virar CEO, para poder fazer o Payet sair. Para dizer que as exigências do Coutinho você não aceitaria. Então, porra, Edmundo, quem vai jogar no Vasco para você? Já que ninguém pode jogar no Vasco? Ninguém pode. Só quem tá bom pra você é você e o Júlio Brandt, né? Os únicos que servem pro Vasco é você e o Júlio Brandt, né? O Júlio Brandt, melhor presidente da história do Vasco, na sua mente, né? E você, o melhor jogador da história do Vasco, né? Só se for, né? Porra, fica difícil, tá? Não tá batendo essa conversinha fiada aí. E ainda falando do Felipe Coutinho, eu quero atualizar vocês uma informação de momento, acabou de chegar fresquinha, tá? O próprio Pedrinho afirmou que vai fazer de tudo, tá? Isso mesmo, de tudo, tá? Para o Felipe Coutinho ser, sim, jogador do Vasco da Gama. O Pedrinho tá muito empenhado, tem que estar mesmo, né? Porque a torcida tá tiririca com ele, se ele não trouxer o Felipe Coutinho, tá? E outra coisa, eu acabei de falar para vocês do Payet, né? O Pedrinho falou, minha relação com o Dimitri Payet é ótima. Então, vamos dar nome aos bois aqui. Muito vagabundo tentando tumultuar o dia a dia do Vasco. Outra informação muito quente, hein? Olha, uma chuva de informações aqui do Vasco, uma atrás da outra. Eu tava gravando o meu conteúdo. Fui dar uma olhadinha aqui para ver as notícias. Precisei aqui anexar esse trecho que eu tô aqui também com vocês, porque saiu muita coisa importante. O Pedrinho falou hoje em entrevista ao canal BTB Esportes, ele afirmou, tá? Vou abrir aspas pro Pedrinho. Aqui Pedrinho não, peço perdão, pra galera do BTB Esportes. Pedrinho revelou que o Vasco vai anunciar um CEO temporário antes de contratar de fato um profissional para ocupar o cargo de forma definitiva. Então segue para vocês a informação, o registro. Então teremos um CEO da SAF do Vasco temporário até que seja então contratado um profissional para assumir a função de forma definitiva, tá, gente? Isso mesmo, tá? Outra informação aqui, hein?
o Vasco, juntamente com a reserva, né, aquela marca do passarinho, que tem já parceria aí com os uniformes de viagem, que vocês viram agora há pouco falando do nosso elenco. Pois bem, Vasco da Gama e reserva estão trabalhando em parceria para lançar aí, tá, gente, uma camisa sobre a volta do Felipe Coutinho pro Vasco, tá? Isso mesmo, sobre a volta do Felipe Coutinho do Vasco, tá? E olha só, para não ficar só nisso, eu vou colocar um trecho do Pedrinho falando algumas coisas do nosso Vasco e a gente já volta. Presidente, boa noite. Eu gostaria só que você fizesse um balanço dos seus 5 primeiros meses na gestão do Vasco, as dificuldades que você encontrou agora nessa transição e a sua relação com o ídolo Edmundo, que te apoiou na campanha e agora também na gestão. Qual a influência dele? Com relação ao balanço, a gente chegou no começo do ano entendendo qual era o cenário do administrativo, né, do clube associativo, para a gente poder construir o que estava, obviamente, dentro do meu comando e da minha gestão, que seria, obviamente, a construção do estádio, seriam os esportes olímpicos, amadores, paralímpicos. Se vocês perceberem, muita coisa está andando, só que, obviamente, só divulga quando o basquete de base tem uma pausa, que eu sou avisado 2 dias antes de um custo que, obviamente, a gente não teria naquele momento, mas a gente volta com futsal, com vôlei, enfim, paralímpico que não precisa mais tirar recursos do seu próprio bolso, da Livre, e a gente consegue um investidor para atuar no Paralímpico. Então, esse é o cenário do associativo. Obviamente, paralelo a isso, a gente já tinha mapeado toda a situação que poderia acontecer com o Vasco SAF, e eu entendi que era um movimento duro para ser feito, mas era um movimento necessário. Qualquer presidente que estivesse sentado na cadeira e com a caneta na mão deveria fazer o que eu fiz em amor ao Vasco, pelo que poderia acontecer com o Vasco SAF. Com relação ao bloqueio das ações, com relação ao caos financeiro, não tinha como proteger, tanto que existiu isso. Com relação ao Edmundo é um grande amigo, é um mentor do projeto, não tem problema nenhum com ele tem o seu canal, fala sobre Vasco. Nossa, a minha relação com o Edmundo sempre foi boa, sempre vai ser boa, e cada um dá a opinião que convém. Eu não sou obrigado a fazer o que o Edmundo fale, o que eu penso. Obviamente eu não passo nenhuma informação para ele, então assim, é um cara que eu tenho muito carinho e vou ter o carinho para sempre. Show de bola. E olha só, continua atualizando, hein? Muita coisa. O Pedrinho falou o seguinte, que a dívida com o Dimitri Payet, eu até falei agora há pouco dessa situação, né? A dívida com o Dimitri Payet é de março, tá? O Pedrinho está afirmando que a dívida com ele é de março, de quando o Pedrinho ainda não tinha assumido o controle da SAF do Vasco, mas o Vasco está trabalhando para resolver essa situação, tá, gente? Deixa eu ver. Pedrinho afirmou que a SAF está quebrada, hein? A SAF do Vasco está quebrada, tá? E por isso, né, que a dívida com o Payet vem se arrastando lá desde março, tá, gente? Só para ficar bem claro, a SAF do Vasco está quebrada, tá? E a dívida é de março. Eu vou tentar abrir aspas aqui para o que o Pedrinho falou em relação a esse assunto. É um assunto muito sério, muito importante. Eu peço para vocês, torcedores, colocarem atenção nessa situação para que vocês não se deixem aí ser levados por engano, né? Tem muito jornalista tendencioso, mentiroso, né? Então a gente tem que se abraçar com aquilo que o próprio presidente do Vasco está falando, que o Pedrinho falou, tá? Vou tentar achar aqui, só um instantinho, torcedor. Só um instantinho, eu vou só desbloquear aqui minha tela. Vamos lá, meus amigos, vamos lá. Vamos abrir aspas aqui então para o que o Pedrinho, né, falou em relação a essa situação, tá? As luvas estão atrasadas desde o ano passado. Já estamos estruturando financeiramente o clube, honrando com salários em dia. Vamos fazer isso até o fim do ano. Estou levando responsabilidade. Ao ser perguntado se Payet estava insatisfeito no clube, Pedrinho negou. Tá? Pedrinho negou. O Payet nunca teve um pingo de problema. Muito pelo contrário, a relação é ótima. Identificamos a questão das dívidas, mas só com ele, mas com os empresários. Algumas luvas já consegui pagar. Tá? Isso o Pedrinho afirmou. Vamos continuar aqui, ó. Pedrinho disse
que mapeou os clubes e empresários que o Vasco tem dívida desde a SAF para começar a fazer os pagamentos. Além disso, o presidente afirmou que o mercado internacional está seguro com o clube, tá? Para ficar bem claro, tá? Abre aspas aí, vamos ver o que o Pedrinho falou. Hoje o mercado está seguro. Nós mapeamos todo o cenário de atraso de luvas e comissões e para começarmos a pagar todo mundo que devemos. Não se preocupem com o Pedrinho ou 777, se preocupem com o Vasco. A fonte dessa notícia é o GE. Globo. Então, uma atualização muito séria, muito importante. Eu agora há pouco estava batendo na emenda de jornalista vagabundo, mentiroso, estava falando que o pai ia embora, que o Vasco faz e o Vasco acontece. O Pedrinho trouxe tudo às claras para todo mundo. Então é o seguinte, só para resumir, o Vasco deve as luvas, somente as luvas, pro Dimitri Payet e só pro Dimitri Payet, segundo o Pedrinho, o presidente do Vasco, afirmou. Pedrinho também afirmou que já fez o levantamento dos valores, já pagou algumas luvas aos empresários do Payet. Em momento nenhum o Payet teve problema com o Vasco, em momento nenhum o Pedrinho teve problema com o Payet, e o Pedrinho ainda ressaltou: o Vasco tem sim crédito no mercado internacional, está mapeando todas as dívidas da SAF do Vasco, a qual está quebrada, e o Vasco vai pagar as dívidas. E o Pedrinho ainda garantiu que até dezembro desse ano os salários vão ficar em dia. Então isso é muito bom para calar a boca de jornalista safado, jornalista oportunista, jornalista, tá? Que é vendido, tá bom? Que é jornalistazinho de empresário, jornalistazinho tendencioso, vagabundo. Muito obrigado, Pedrinho, por ser aí honesto, por botar a cara e falar a verdade pro torcedor do Vasco, porque eu não aguento mais ficar ouvindo jornalista mequetrefe, pilantra, enganando o torcedor do Vasco, levando essa imensa torcida aí como massa de manobra. Eu gostei de ver da sua atitude de colocar todos os pingos nos is. Então fica esse registro, essa atualização de momento, e bora lá continuar com o nosso vídeo. Tá? Olha só, meus amigos, segue a manchete na tela. Vasco faz proposta a Souza e tendência é que o volante aceite. Isso mesmo, tá? O Vasco teria feito aí uma proposta primeiramente pro Souza. Saiu uma fofoquinha na mídia, não sabemos se procede ou se é fake news, né? De que o Souza não teria gostado do que recebeu de proposta. Eu até dei na emenda do Souza e falei: Souza e Alex Teixeira, se for verdade que vocês estão insatisfeitos com a proposta, vocês vão jogar na fruta que partiu. Eu falei mesmo, falei. Tá no meu vídeo aí de uns 4 dias atrás. Vão lá que vocês vão ver. O título do vídeo é Amor ou Dinheiro? Falei mesmo. Agora, se não procede, eu peço 1 milhão de desculpas para o Souza. Fato é que hoje o Vasco encaminhou uma nova proposta para ele, tá? E se ele aceitar, o Pedrinho está muito confiante que o Souza vai aceitar. O Souza deve ligar para o Basak Serri e rescindir o contrato lá na Turquia. Tá bom? Só para ficar bem claro para vocês, a título de informação, a qualquer momento, então, o Souza pode estar rescindindo seu contrato lá na Turquia. Automaticamente, não só ele, né? Que se o Coutinho também aceitar, vai sair a rescisão lá na Inglaterra com o Aston Villa. Vamos aguardar tudo isso em compasso de espera, tá, gente? Em compasso de espera. Aí, quando a gente achava que estava tudo se encaminhando, aí me vem o Léo Lacerda, aqui na torcida vascaínos aqui no YouTube. Não vou tirar o mérito, não. A manchete é dele. Acompanha na tela a manchete aí, do canal dele. Sabe? Bacana. Se for verdade, porra. Léo Lacerda, parabéns. Você descobriu uma informação foda que ninguém sabia, de uma grande reformulação no Vasco. Tá falando o que, Álvaro Silva? Acompanha aí, meus amigos. Vasco se prepara para anunciar Felipe Coutinho e mais 7 jogadores. Isso mesmo. Tá? E na manchete aí da reportagem do Léo Lacerda, o mesmo, né, o próprio Léo Lacerda tá afirmando o seguinte, hein? Tá afirmando que o Vasco já tá confeccionando copo, camisa, boné, tudo, né, o marketing do Vasco, tudo pro Felipe Coutinho, para quando ele for anunciado como atleta do Vasco da Gama, né, o Vasco vai já colocar tudo isso aí nas lojas, né, já para alavancar de uma vez por todas aí a torcida, para trazer a torcida junto com o anúncio do cria, do craque Felipe Coutinho. Então, vou reiterar, segundo, né, nosso colega aqui do YouTube, Léo Lacerda, do canal Na Torcida Vascaínos, eu não conheço ele particularmente, mas é Vasco, então se é Vasco tá tranquilo, tá? É o seguinte, segundo ele, o Vasco tá preparando, tá, o anúncio do Felipe Coutinho e mais 7 jogadores, incluindo Souza e Alex Teixeira. Controvérsias à parte, já dei a minha opinião
sobre o Alex Teixeira, porém, todavia, entretanto, sou muito mais o Alex Teixeira no banco de reservas do que Adson, do que Rossi e do que Ryan, até o Ryan. Sou muito mais. Depois que eu vi a cara de deboche desse moleque, depois do Vasco tomar 6-1 pro Mulambo, que daqui a pouco a gente vai falar do Mulambo também, do Sub-17 de ontem, que eu tô puto com essa mulambada. Depois que eu vi a cara de deboche desse moleque, eu tô com raiva desse moleque aí, numa boa, tá? Esse Ryan, que foi até relacionado pro jogo, mas eu tô com ranço desse garoto, independentemente. Enfim, fato é, voltando pro assunto do Coutinho aqui, quem seriam esses 7 reforços? Coutinho mais 7, então vamos lá. Coutinho, né, não conta. Mais 7. Então vamos lá, já temos os 2 spoilers, né? Souza e Teixeira. Quem seriam os outros 5? Aí começa a me dar medo. Porque se for verdade, o Vasco não vai ter bala para trazer 8 jogadores contando com Coutinho, com salário na casa de 400 mil a 1 milhão por mês. Não vai ter bala para trazer esse tanto de jogador. Ainda mais hoje que o Pedrinho falou que conta com a presença do Dimitri Payet na equipe, porque ele é uma liderança técnica. Que é o que eu tô sempre falando aqui, o cara tem qualidade, porra. Então, não sei, tomara, porra, já pensaram? Pedrinho conseguiu desenrolar uma engenharia financeira foda, no silêncio, traz um zagueiraço para ser titular, traz um volantão que a gente sempre sonhou para ser titular, traz o Coutinho, traz um ponta direita, traz um ponta esquerda, traz um lateral direito, seria top agora, se vai acontecer ou não, não sabemos, fica o crédito da informação. Ô Léo, se não for, meu irmão, ó, pau que dá em Chico, dá em Francisco, hein? Do mesmo jeito que eu dou aqui no Flávio Dias, no Fábio Azevedo, essa turminha aí, no Mário Coelho, tá? Eu vou dar em tu também, irmão. Tem vários amigos meus que te acompanham o seu canal, eu de vez em quando também assisto o seu canal lá, entendeu, pai? Só que é o seguinte, se for caô furado, eu vou dar no meio da emenda, porque a gente passando por um monte de problema, o Vasco suando para fechar só com Coutinho, você me vem com essa, Coutinho mais 7. Então, tomara que você esteja certo, porque aí, meu irmão, eu vou abrir um vídeo aqui, te mandando um abraço e um beijo pela notícia, pelo furo de reportagem, que nenhum jornalista consegue dar, você conseguiu fazer. Mas, até lá, vamos aguardar também em compasso de espera. Meus amigos, agora eu quero falar um pouco com vocês sobre o VAR e sobre a dona CBF, né? Meus amigos, para quem não sabe, isso não é um casal não, né? Às vezes vocês pensam assim, a VAR, o senhor VAR e a dona CBF, né? Vocês pensam que é até um casal de idosos, né? Não é não. O VAR, né? O Video Assistant Replay. Falei até em inglês, né? Até speak English, né? Que é o assistente de vídeo, né? E a dona CBF, Confederação Brasileira de Futebolzinho, né? Pois bem, vocês lembram daquela partida Palmeiras e Vasco no Campeonato Brasileiro de 2023, no Allianz Parque, onde tivemos um cruzamento na área, Verratti estava na mesma linha do zagueiro Gustavo Gomes do Palmeiras, onde ele cabeceou para trás, a bola foi ali na meia-lua, né? Na entrada da área, sobrou para o Paulinho Paula, que acertou um pombo sem asa e fez um golaço para o nosso Vasco. Porém, todavia, entretanto, os assistentes que estavam no VAR naquela partida anularam um gol, com a prerrogativa, com a narrativa, com a afirmação de que o Verratti estava fora de condição de jogo. Com outras palavras, impedido. As linhas foram traçadas e isso gerou muita polêmica. Então o John Textor, na CPI do futebol, ele está mencionando várias situações e uma delas mais contundentes é essa partida envolvendo o Vasco e o Palmeiras, tá? Eu não quero nem saber não, tá, gente? Se o Palmeiras, a torcida é amiga, eu não tô... que mais é que se dane, porque na hora dos caras empurrar o fumo da gente dentro de campo, eles empurram, tá? A amizadezinha fica só na arquibancada, dentro de campo não tem essa não, tá? Não quero nem saber, pra mim que se foda seu Palmeiras, tá? Eu sou Vasco. Gosto do Palmeiras, respeito a rapaziada da Mancha Verde, já fui ver jogo com a rapaziada da Mancha Verde, nada contra, tenho alguns amigos que são palmeirenses, que são da colônia italiana, que eu também sou italiano, beleza. Até a página 2 também, gente. Só até a página 2, sabe? Agora, ficar passando pão foi bom, hein? Ficar passando pano pro que estão fazendo de errado não dá. Aí, olha só, na CPI do futebol, deixa eu só arrumar um negócio aqui. Pronto. Minha internet estava ligada, estava me atrapalhando em gravar. Vamos embora. Na CPI do futebol, essa questão foi abordada, tá? Aí, olha só. Segue a manchete na tela. Empresa que faz o VAR contraria John Textor, tá? E diz que linhas foram traçadas corretamente em Palmeiras e Vasco em 2023. Então tá bom. A gente vive num tempo, numa era digital, né? Onde você fala com alguém do outro lado do planeta, ao vivo. Porra, muito bacana, né? Quem diria isso, né?
ao vivo, né? Você assiste o planeta inteiro, jogos, tudo simultâneo, 24 horas, né? Inclusive isso pode ser usado para o bem ou para o mal, né? As ferramentas digitais, hoje em dia a gente vê tanto crime cibernético aí. Só que não é que eu quero dizer, não. A gente vive numa era de que o certo é o errado e o errado passa a ser o certo, né? E aquilo que está no olho de todo mundo, tem alguém falando assim, não é. E a pessoa que está falando que não é, acredita tanto na mentira, que tem coragem de brigar com a imagem. Vocês estão vendo a imagem na tela, né? Eu quero saber aonde que essa linha do VAR foi traçada corretamente. Queria saber. Só queria saber. Porque o ombro, até onde eu sei, o ombro dá condição de jogo. O ombro é parte do corpo do atleta, ele pode até fazer um gol de ombro. Aqui, ó, com essa parte aqui, ó. Com o omoplata, né? O omoplata que a gente fala, que é um movimento muito utilizado no futebol, né? Que você mata aqui na caixa, às vezes a bola vem, você dá aquela... Com o omoplata pode, não pode usar o braço. Então se o ombro, se essa parte aqui, o omoplata, ela faz parte do jogo, a mão não, o braço não, mas essa parte faz parte do jogo, vocês veem na imagem que o Gustavo Gomes está com o ombro na reta da cabeça do Verratti. Aí o cara vai lá e me traça a linha no joelho imaginário do Gustavo Gomes no pé do Verratti. É uma putaria, tá? Parabéns, dona CBF e esses vagabundos, esses árbitros aí que ganham dinheiro. Quem paga os árbitros não é nem a CBF, essa federação ridícula. Quem paga os árbitros são os clubes pagam para ser roubado. Eu nunca vi um negócio desse. O clube paga para ser roubado, o clube paga a viagem do camarada, o clube paga a hospedagem do camarada, o clube paga pro cara apitar e pro cara empurrar o fumo no clube depois e sair rindo. E o cara não tem obrigação nenhuma de dar esclarecimento pra ninguém e dane-se a torcida e o time que ele prejudicou. Parabéns, CBF. Parabéns, sabe por quê? Porque você organiza o Campeonato Brasileiro ridículo, onde os gramados parecem mais um curral. O campo aqui na onde eu moro, em Mauá, de repentemente é igual o campo que joga aí muito time na Série A do futebol brasileiro da elite. Que porra é essa? O campo do Resende, aqui da minha cidade, de repentemente é igual a muito campo da Série A. E olha que o campo do Resende não é nenhum campo de estádio europeu não, viu? Pra quem não conhece aqui, é um campinho normal. Normal e só. Então assim, chega a doer na alma, né? Porque a gente vê a Eurocopa só tapete, só gramado lindo. Eu vi no último domingo, jogaço. Corinthians e São Paulo na Arena Itaquera. Um tapete, um gramado lindo. E os caras jogaram futebol maneiro de se ver. Por quê? Um gramado digno. São Januário, gramado, tá um tapete. Agora, Maracanã tá um curral. O estádio do Vitória da Bahia é outro. O estádio lá do Juventude também, porque o Inter tá jogando lá, o gramado não tá legal. Então assim, que organização de campeonato é essa, CBF? Ridícula, ridícula. CBF é ridícula. Aí o Edinaldo prefere ficar perdendo tempo com seleção brasileira em Copa América, o que eu quero é que se lasque também em Copa América, só para encher o saco. É só para encher o saco. Essa competição é só para encher o saco, desfalcar um monte de time, só serve para encher o saco. Aí fica lá de lacração, falando do Lucas Paquetá, que está sendo processado por causa de aposta. Eu quero é que se dane, porra. Deixa isso pro torcedor lá do West Ham, lá do time que o Paquetá joga. Não tem nada a ver com isso não, porra. O que eu tenho a ver com o Lucas Paquetá, tá sendo processado por causa de aposta? É problema dele. Aí fica o Edinaldo comprando barulhinho, enchendo o saco. Mas por que o Edinaldo não vai tomar conta do Campeonato Brasileiro? Que é o principal produto da CBF. Porque enquanto o Campeonato Brasileiro, o futebol brasileiro tiver essa merda, a seleção é o reflexo do nosso futebol. Mesma coisa que eu falo do Vasco. A política do Vasco é uma merda, automaticamente o time é uma merda dentro de campo. Que não tem jeito, acaba estourando dentro de campo os problemas do dia a dia. E no nosso futebol é a mesma coisa. Enquanto a CBF continuar esse lixo, o Campeonato Brasileiro continuar esse lixo, a seleção brasileira vai continuar sendo outro lixo. Só que é um lixo de qualidade, é um lixo caro, é um lixo com glamour, com holoforte. Quero que vocês me entendam. Não tenho nada contra a Vinícius Júnior, a Alisson, Rodrigo, né? Todos os jogadores da seleção brasileira, Guilherme Arana, Militão. Nada contra os jogadores da seleção brasileira. Eu sou fã de todos eles. Tá? Embora eu seja muito Vasco, eu sou muito fã do Vinícius Júnior, do futebol do moleque. Nada contra a garotada, os nossos jogadores. Eu tô puta com a CBF. É com o produto que eles entregam pra gente no Campeonato Brasileiro, na arbitragem
e pela péssima administração na própria seleção brasileira. Inclusive, ao longo de décadas, dessas 2 últimas décadas praticamente, a gente viu vários jogadores brasileiros talentosos que não quiseram vestir a camisa do Brasil. Por que será? Falta de história não é, a gente é a única seleção pentacampeã. Peso na camisa? Também não é, a nossa camisa é muito pesada. Por que será que teve muito jogador que quis jogar pela seleção da Espanha, pela seleção da Alemanha, pela seleção da Itália, Croácia, e menos com o Brasil? Jogadores que tinham dupla nacionalidade. Por que será? Por causa dessa putaria que acontece na CBF aí, tá? Só para ficar o registro. Agora, mudando de assunto, quero falar com vocês aqui. Deixa eu achar aqui, deixa eu ver. Eu quero falar aqui do futebol sub-17 do Vasco. Já que eu falei da CBF, tá? Isso envolve a Federação do Rio de Janeiro, tá? Eu peço urgentemente que a dona Ferge, tá? Tome uma atitude. E o STJD também, viu? Tem que ter uma atitude. Porque isso é antiesportivo. Tá falando o que, Álvaro Silva? Não tô entendendo nada. Gente, ontem à tarde, tivemos aqui no Rio, em São Januário, a final da Copa Rio Sub-17. O Vasco perdeu o primeiro jogo pro Mulambo, da Gávea, por 1-0. Não, por um gol de diferença, E ontem, o Vasco ganhou aqui na Colina, no Rio, por 1-0 com um golaço. Golaço, até pegar o nome do garoto aqui, ó. Moleque tirou onda. O Bruno Lopes, do meio campo. Isso mesmo, vocês estão acompanhando o gol do menino, caso, né, golaço. Com o gol do garoto, vocês estão vendo aí? Ó, só para ficar o registro, caso sumiu o gol que eu tava falando agora, é porque a gente tomou um direito autoral. Se não, show de bola. Olha só. Continuando aqui, concluindo. Com o gol desse garoto que fez lá do meio campo, do meio da rua, a partida acabou 1-0 pro Vasco e foi pros pênaltis. Infelizmente, nos pênaltis não deu pro Vasco. E acontece. Pênalti é fogo, é foda, é difícil, beleza. O garoto do Flamengo foi lá, fez o último gol e o Flamengo foi campeão. Até aí é do esporte. A gente fica chateado, mas faz parte. O garoto saiu correndo, chegou na linha de fundo e pregou o pé com toda a raiva do mundo na bandeirinha do Vasco. Veio outro boca de farela atrás dele, pegou a bandeirinha e jogou para a torcida do Mulambo que estava na área dos visitantes e tacaram fogo. Que porra é essa? A gente tomou conhecimento que o Léo Matos, que trabalha como coordenador no Vasco, entrou no meio do bafafá lá, deu pano pra manga, deu quase que saiu porradaria em São Januário, tá? E vale lembrar que há 2 anos atrás, esses vagabundos aí, quando o Vasco foi jogar lá na Gávea, a garotada da base do Vasco, teve segurança do Mulambo que bateu em jogador do Vasco. Aí depois tem muito vascaíno boca de fronha também, que quer falar mal do Eurico Miranda, tá? Ele podia ter todos os defeitos do mundo, mas se o Eurico Miranda fosse vivo, esse boca aberta desse atleta aí do Sub-17 do Urubu jamais faria isso. Isso é falta de respeito com a instituição. É a mesma coisa, torcedor, que você me convidar para eu ir na sua casa pra gente jogar um videogame junto. Aí eu ganho de você, tá? Aí vou lá e prego o pé no seu videogame dentro da sua casa. O que você vai fazer? Hein? É a mesma coisa. Ah, pô, mano, vamos ali em casa jogar um futebol no meu quintal ali. Aí eu vou lá jogar com o cara no quintal dele, ganho do cara, aí extrapolo na provocação e sai quebrando as coisas do cara. Você acha que eu vou sair bem da casa do cara? Ou ele vai me descer madeirado em mim lá, não vai querer nem saber, ou os parentes dele vão fazer isso, ou eu vou chamar a polícia. Fala, pô, que esse cara tá maluco? Tá quebrando tudo aqui, que porra é essa? Então por que esse garoto do Sub-17 do Mulambo, do Flamengo, por isso que a gente chama essa porra de Mulambo, de imundiça, tá? Não tem que respeitar essa porra, não. Não tem que respeitar, porque eles não respeitam a gente. O nosso time vai jogar lá na Gávea, que nem estádio pra base eles têm essas imundiça, e segurança dos caras batem nos nossos jogadores. Aí acontece a disputa aqui em São Januário, o Vasco perdeu, eles ganharam. Beleza, tá, até aí, ok, faz parte. Agora, pra que fazer essa palhaçada? E a porra da diretoria do Mulamba, a diretoria Mulamba, não divulgou nenhuma nota. Olha, foi uma atitude antiesportiva, não admitimos, não. Eles estão avalizando, porque a partir do momento que eles ficam em silêncio, eles estão dando o aval. Olha só, fazem mesmo, é maneiro. É o sinal que eles estão dando para quando tiver outro jogo em São Januário, dar porradaria de novo. Então vocês vão ensinar desde a base a falta de educação, a imundiça. É isso. E eu quero saber, senhor Pedrinho, quem é que vai, Pedrinho? Eu sei que está cheio de coisa muito mais importante para se preocupar. São Januário, 777, montagem de elenco, jogador, salário, problema pra caralho. Eu sei, Pedrinho, eu sei.
Mas arruma alguém para resolver essa merda, Pedrinho. Você não pode deixar que façam isso dentro de São Januário, isso não pode também ficar por isso mesmo, cara. Não pode. E ó, o árbitro da partida, safado, vagabundo, ladrão, o árbitro de ontem. Por quê? No primeiro tempo, quando o jogo estava 0-0, o garoto do Vasco saiu na cara do gol, ele foi derrubado por trás, era o último homem, o vagabundo do árbitro não deu cartão vermelho. E era para ter sido expulso. Isso é um erro de direito, da regra. Esse árbitro que fez isso tem que ir para a geladeira, tem que ser, como se fosse assim na rede social, tem que ser cancelado. Esse juiz, esse árbitro. Esse senhor vagabundo. E até mesmo após o término da partida, ele tem que relatar a atitude do atleta do Flamengo na súmula. Teria que também aplicar o cartão vermelho por atitude antiesportiva. Então quer dizer que qualquer um agora, Pedrinho, pisa dentro de São Januário, o árbitro rouba o Vasco na cara dura dentro de São Januário, não aplicando o cartão vermelho que está na regra, um erro crasso de direito, de regra, que cabe até recurso no STJD, no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Depois disso, como se não bastasse, o garoto vai lá, chuta a bandeira do Vasco, que estava quieta na dela. Aí vem outro boca de fronha, me joga a bandeira na arquibancada para os caras tacarem fogo. Que porra é essa? Tem que ter respeito. Qual é o exemplo que a garotada da base vai passar para as outras categorias que estão vendo? Qual é o exemplo que vai passar para os atletas profissionais? Porque se o moleque do Sub-17 faz uma merda dessa, nem a diretoria do Vasco e nem a diretoria do Flamengo fala porra nenhuma, amanhã, só um exemplo, tá, gente? Só um exemplo, pelo amor de Deus, um exemplo. Vem o time lá o Amazonas, só um exemplo, pelo amor de Deus, o Amazonas. Vem jogar em São Januário e faz a mesma coisa. Que porra é essa? Não, isso não pode acontecer, tá? Não pode acontecer. Esse garoto ontem, no mínimo, deveria ter sido expulso, no mínimo, deveria ter sido enquadrado pelas autoridades que estavam no estádio, pela polícia, que é um ato de vandalismo. É um ato de vandalismo. Uma vez, quando eu era criança, a minha tia, eu tenho uma tia que ela é 1 ano só mais velha do que eu, e nós crescemos juntos. Um beijo pra minha tia Liliane. Ela subiu em cima do carro da diretora do colégio, para poder brincar, sapatear lá, arranhou o carro todo. A diretora protocolou a expulsão dela do colégio, só que não expulsou porque minha avó desenrolou o BO. Tá? E só não deu polícia porque minha avó pagou o prejuízo. Por quê? É um ato de vandalismo. Então por que a lei não é aplicada? Por que o moleque vai lá e faz isso com a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama? Quer xingar, xinga. Quer arrancar a roupa, arranca. Quer mandar tomar no rabo, manda. Sabe? Quer comemorar, comemora. Debocha. Tudo isso faz parte do futebol. Soltar fogos, mostrar dedo do meio. Não é legal, mas faz parte. Faz parte. Não sejamos hipócritas, porque quando a gente ganha, a gente faz a mesma coisa. Agora, vandalismo, dentro do nosso estádio, isso não pode ser permitido. Alô, Pedrinho, toma uma atitude em relação a isso. Alguma coisa tem que ser feita. Agora, meus amigos, falando aqui, já aproveitar que eu já exaltei meus ânimos, já vamos aproveitar essa energia quente para falar do senhor oportunista, né, Juninho Play, conhecido também como Júlio Brandt, né, brincadeiras à parte. É o seguinte, segue a manchete na tela. Vasco antecipa contrato da Betfair com credor, entre parênteses, né, Crefisa, interrogação, para pagar salários, afirma Júlio Brandt, terça-feira, dia 18 de junho de 2024, 00:53. E aí, meus amigos, o que vocês acham? Há quem diga que ele está falando isso para tumultuar o lado do Pedrinho, e há quem diga que não. Eu acho que ele é oportunista. Porque desde quando a Betfair foi anunciada no Vasco, ficam falando, o Júlio Brandt ajudou, o Júlio Brandt fez, o Júlio Brandt aconteceu, o Júlio Brandt está conversando com o Lúcio Barbosa, o Júlio Brandt isso, o Júlio Brandt aquilo, mas não falam, né, que o Júlio Brandt deu o golpe no Leven, não falam, né, que o Júlio Brandt participou daquela patifaria das urnas aqui em São Januário, não falam, né, que o próprio Júlio Brandt ganhou mais de 20 cadeiras no conselho do senhor Pedrinho, antes das eleições agora, junto com a turma do Salgado, ganhou mais 20 e tantas cadeiras.
que o senhor Júlio Brandt estava cotado para ser um dos conselheiros da SAF. Só que o Pedrinho viu que a torcida inteira tem náuseas, né? Sabe aquele emojizinho com a língua de fora verde vomitando? O Pedrinho sabe que hoje a torcida do Vasco inteira praticamente tem esse emoji aí para com esse senhor que eu estou mencionando. Por isso ele não sentou lá, que senão estava lá. Porque o Júlio Brandt é dos amarelinhos, que é junto com o Edmundo, que botou o Pedrinho na Sempre Vasco e o Pedrinho se elegeu. Talvez por isso, talvez, tomara que eu esteja errado, eu quero errar feliz, que esse contrato não tenha vindo à tona até hoje, da 777. Vai saber, porque o Júlio Brandt foi um dos que leram o contrato. Pois bem, fato é, agora eu vou ler para vocês aqui, eu vou abrir aspas, né? O que eu li para vocês está na tela aí, e é a manchete. Eu vou ler aqui a postagem que ele fez no seu X. Bom, senhoras e senhores, como vocês acompanham na tela, né? Abre aspas então para Júlio Brandt através do seu arroba, né? Júlio Brandt, né? E do seu X também. Soube que a diretoria administrativa estaria antecipando o contrato da Betfair com o credor, Crefisa, para levantar recursos para pagar os salários. Fico feliz que a Betfair esteja ajudando a resolver as contas do Vasco até a chegada do novo investidor. Payet, Verrete, Coutinho, Souza e Teixeira custam caro e merecem todos jogarem juntos. Precisamos deles juntos em campo. Bom, gente, isso que o Júlio Brandt falou, o finalzinho ali, eu concordo. Agora, dá um medo quando ele fala que o Souza e o Alex Teixeira custam caro, né? Aí a gente começa a querer entender que aquela história que eles acharam o salário baixo pode ser verdade, né? Não sei, porque o Júlio Brandt falou, não foi eu não, é o Júlio Brandt, ó, que tá o tempo todo lá no Vasco, né? Amiguinho do Pedrinho, né? Envolvido até o pescoço em tudo que rola lá dentro, né? Vocês sabem. Aí ele vem e fala que esses caras custam caro. Tá, mas não é o assunto que eu quero entrar não, mas já me deixou com a pouco atrás da orelha também. Gente, ele quis levantar aqui que o Pedrinho, só para vocês entenderem, o Vasco tem um contrato com a Betfair de 115 milhões de reais até o final do ano que vem. Tá? Até o fim de 2025, como nossa nova patrocinadora Master. Só que essa receita não entra de uma vez só no clube integral. Ela vai entrando de acordo com os períodos que estão fixados no contrato, né? X tanto semestre, mais X tal semestre, e assim vai. Então o que o Júlio Brandt quis dizer aqui, segundo o próprio Júlio Brandt, o Vasco teria chegado com alguém pedindo dinheiro emprestado. E até ele pergunta, será que é a Crefisa? Também não sei. Então o que ele diz é o seguinte, olha, o Vasco pegou o dinheiro emprestado, né? Quer ver um exemplo? Tipo assim, ó, só para vocês entenderem. Você vai receber no final do mês 3 mil reais, 3 mil. Só que você tem uma conta agora que você precisa pagar urgentemente de 1.500 e você não tem dinheiro para pagar. Você chega no seu parceiro, no seu amigo, no seu pai, no seu irmão, não sei, ó, eu tô com o dinheiro aqui, eu vou receber, mas é só daqui tantos dias. Me empresta 1.500 que eu tenho que pagar minha dívida lá. Quando o meu dinheiro cair na minha conta, eu já te devolvo na hora. Você pode cobrar até um juro se você quiser. Então é como se fosse isso que o Vasco estivesse fazendo com o dinheiro da Betfair. O Vasco sabe que tem um valor X para receber da Betfair e pegou o mesmo valor ali, entre aspas, né, ou parte desse valor, emprestado com uma terceira empresa ou terceira pessoa, ou seja, um credor, né, para pagar esses recursos do clube. Quando o dinheiro da Betfair entrar, o Vasco vai lá e vai pagar o empréstimo. E aí até o Júlio Brandt perguntou, será que é a Crefisa? Não sei, também não me interessa. O que me interessa é o seguinte, se o Pedrinho pegou, tomara que ele pague, quando o dinheiro cair certinho, que ele devolva o dinheiro para esse credor e tudo continue ok. Só que ele é oportunista, né? O Júlio Brandt está sendo oportunista. Vem falando do time, dos jogadores que custam caro e não sei o quê, e graças a Betfair. Entendeu? Ou seja, ele já não perde a chance de ser político. Está sendo totalmente político. Está tentando surfar na onda. Está tentando trazer os créditos para si. Júlio Brandt, será que ninguém nunca te ensinou uma coisa não, cara? Eu aprendi uma parada na vida. Foi até o nosso mestre Senhor Jesus Cristo que nos ensinou. Aquilo que a mão direita faz, a mão esquerda não precisa saber. Álvaro Silva, não entendo essas coisas. Então vamos lá. Se você tem que dar alguma coisa para alguém com a mão direita, nem a sua mão esquerda, que também é parte do seu corpo, precisa saber, por que então que os outros têm que saber o que você está fazendo para os outros para ajudar?
Então, quando você faz para ajudar, você faz e ponto. Ah, porra, vou dar um telefone aqui de presente para um amigo ali, porra, ele tá sem nada, ele não tem condição de comprar, ele tá sem dinheiro, eu tô com 3 aparelhos aqui, tô com 2, tá parado aqui, toma aqui, irmão, toma de presente. Mas você pode fazer isso em off, no anônimo. Chega lá, aí, mano, toma pra você, não comenta com ninguém não, tá? Fica tranquilo, não fala pra ninguém não, mas toma aí de presente. Show. Só que tem gente que adora lacrar. Posta na rede social, presente pro meu parceiro, pro meu amigo. Ah, ó, eu vou te dar. Aqui, ó, fulano, ó. Aí, galera, ó, tô dando de presente pra ele, viu? Ó, tô dando, viu? Ó, foi eu que dei, hein? Sabe? Aquela pessoa assim, te dá um presente, aí te vê usando, alguém fala, porra, maneira essa camisa aí. Aí o cara, ó, foi eu que dei, hein? Foi eu que dei, hein? Pra que isso, gente? Ou você faz de coração e faz pra ajudar, ou não faz. Não tem que fazer pra se aparecer em cima do que supostamente ajudou a fazer. Tá, seu Júlio Brandt? Não seja oportunista, porque o torcedor do Vasco já tá de cabelo em pé com o senhor, tá? Você tá fazendo hora extra aí, cara. Você só tá dentro do Vasco por causa que você tem esses bandos de conselheiro aí na mão e que você é envolvido nessa política. Se dependesse da opinião pública dos torcedores do Vasco, o senhor não estava mais aí. Agora mudando de assunto, falando da 777 Partners, que tem a ver também com esse senhor que eu acabei de mencionar, mas esse assunto que eu vou falar agora não tem nada a ver com ele. Até que nos prove ao contrário. Se é que vocês me entendem, supostamente, vai saber. Bom, vamos lá. 777 Partners é processada por pirâmide, né? Eu falei para vocês ontem, né? Lá em Delaware, né? Lá no paraíso fiscal. Isso aí. Processada por pirâmide, né? Vamos lá. Vocês sabem onde a 777 Carioca opera? Sabem onde é a sede da 777 Carioca? Sabe por quê? Porque até eu pensava que a sede da 777 Carioca era aqui no Rio. Sabe? Eu pensava, juro que eu pensava. Né? 777 Carioca e tal. Eu falei, é no Rio, né? É lá em Delaware. Álvaro Silva está confundindo. Essa denúncia da 777 é contra a 777 Partners em Delaware. Sim, é verdade. Quem está sendo acusado de pirâmide e fraude lá em Delaware é o Josh Wanda, Steve Pasco e a 777 Partners. Mas a 777 Carioca também tem sede, a sede dela é lá em Delaware. Então me prova, Álvaro Silva. Então tá bom, acompanha a arte na tela. Como vocês já podem ver, são 3 artes. Eu coloquei uma do lado da outra, tá? Começando da esquerda para a direita, no seu monitor. Vocês vão ver aí a data de fundação da 777 Carioca. Né? Vocês vão observar aí, né, que ela foi fundada no ano de 2022, né, no dia 2 de junho, para ser mais exato, de 2022, justamente, né, quando já corria a AGE aqui no Vasco para vender a SAF do nosso futebol para a 777 Partners. Olha aí, torcedor. E olha só, capital social, 0. Ou seja, e olha aí, vocês estão vendo aí que ela não é MEI, né? Tá vendo? MEI. O que é MEI? Microempreendedor individual. Aquela pessoa que nem eu. Eu, por exemplo, sou um MEI. Um cara que trabalha por conta própria, sou autônomo, sou um microempreendedor individual. Então a 777 Carioca não é MEI, ela é uma empresa de calibre, né? Ela está registrada como uma empresa maior. E o capital social, 0. Então, uma empresa fundada para comprar a SAF do Vasco, 777 Carioca, que fica em Delaware, o mesmo local onde a 777 Partners está sendo acusada de pirâmide e fraude. Ela abriu a sua sede lá em Delaware, como eu já mencionei, no dia 2 de junho de 2022, com o capital social 0. Eu pergunto para vocês, já que estão acusando a 777 Partners de fraude e pirâmide, né? A gente lembra lá do Ramsés, né? Do Egito, né? Do faraó. Quem será o faraó dessas pirâmides aí, hein? Tem aquela música Ê, faraó. Ê, faraó. Ê, faraó. Ê, faraó. Não tem aquele axé que toca no carnaval? Quem será o faraó dessas pirâmides aí? Eu tenho um palpite, hein? Acertou, miserável. É ele mesmo, Josh Wanda. É, Mr. Josh. Então, se o Josh é acusado de ser o faraó da 777 Partners, supostamente, caso a gente tome conhecimento, se a 777 Carioca
estivesse supostamente envolvida nesse suposto esquema de pirâmide da 777 Partners, quem seria, na sua opinião, o grande faraó da 777 Carioca? Eu não posso falar porque não tem prova, tem algumas desconfianças. Não posso falar. Deixa a sua opinião aí no comentário. Quem você acha que é o faraó da 777 Partners? A gente sabe que é o Josh e o Pasco, né? Então, se supostamente, se a 777 Carioca tiver envolvida nas pirâmides, quem será o faraó da 777 Carioca, né? Mais uma vez, vai. Ê, faraó. Ê, faraó. É, rapaziada, eu tô achando. Olha, gente. Vai passar muita água embaixo dessa ponte. Escrevam o que eu tô falando, hein? Só anotem, torcedores. Só anotem, viu? Meus amigos, agora eu quero mudar de assunto aqui, já que a gente já falou dessa vagabundagem. Eu quero dar meus parabéns, um momento mais tranquilo, mais leve aqui no canal. Quero dar meus parabéns para 2 aniversariantes, tá? O primeiro deles é o Russo, que jogou na lateral do nosso Vasco, ex-lateral do nosso Cruz Maltino, jogou no nosso Vasco de 2000 a 2003, foram 52 jogos e 1 gol anotado. Ele foi campeão carioca e da Taça Guanabara de 2003. O Russo que completou no dia de ontem, nessa última segunda-feira, 48 anos. Então, meus parabéns, Russo, papai do céu, siga te abençoando. Hoje é 4.8, ano que vem é 4.9 e assim sucessivamente. Longevidade para você, meu querido. Outro camarada que também tá fazendo aniversário, mas é hoje, né? Sabe quem tá fazendo? Ah, não, gente, eu inverti tudo. Perdão. Quem fez aniversário ontem foi o Diego Souza, tá? Desculpa, Russo. O Russo tá fazendo hoje, dia 18 de junho. Perdão. Quem tá fazendo aniversário nesse dia 18 é o Russo. Agora sim. Quem fez aniversário ontem, né, foi o Diego Souza, isso mesmo, Diego Souza que faz aniversário junto com o Elton Sidney, né, meu paizão, mesmo dia, viu, Cid? Você é sortudo, hein, junto com o Diego Souza, hein? Ó, o Diego Souza, né, como você já sabe, campeão da Copa do Brasil com a camisa do Vasco em 2011, foram 87 jogos com a camisa do nosso Cruz Maltino, 30 gols e 9 assistências. Meus parabéns ao Diego Souza, todo mundo sabe, ele é muito Vasco, tem vídeo dele na internet com a camisa do São Paulo. Os caras perguntam, qual é o seu time do coração? Ele é Vasco. Quando ele jogava lá no São Paulo, né, gente? Então, e o Diego Souza já se declarou muito Vasco, ele estava no Maracanã agora, no jogo contra o Mulambo, tá sempre acompanhando, o filho dele também, então, tudo de bom pro nosso querido Diego Souza. Agora, meus amigos, mudando de assunto, quero colocar para vocês um vídeo aí na tela, né? É bem bacana, que é da Estrela Bet, tá? Ontem a Estrela Bet organizou aqui no Rio, no ginásio de São Januário, um evento, um jogo de basquete com os torcedores do Vasco da Gama, juntamente, é claro, com alguns atletas do nosso R10 Score Vasco da Gama, com o nosso treinador Léo Figueiró, com o Eugênios, né, com a galera ali, até mesmo o próprio Pedro Ortega, que é o grande idealizador do novo basquetebol do nosso Vasco, tava lá, falou também, a galera da Estrela Bet, teve churrasquinho no final, muito bacana o evento, tá de parabéns a todos vocês aí, idealizadores. Eu vou colocar esse trecho para vocês, tá bom? E a gente já volta. Caso esse trecho suma, você já sabe, a gente precisou tirar. Do contrário, acompanhe que a gente já volta. Para que vocês possam ter a experiência de um jogador para R10 Sport Vasco da Gama. É um evento muito importante, não só para o Vasco, mas eu acho que para a modalidade inteira do basquete. E isso aqui é muito especial para mim, que também sou apaixonado pelo basquete. Espero a gente ter uma parceria dessa aí ao longo dos anos e colocar o Vasco no cenário aí mais alto do basquete nacional. Também ter essa troca de energia, ter esse carinho que eles dão. Bom,
Bom, é isso aí, né? Vocês acompanharam esse evento bem bacana, feito pela Estrela Bet, com Pedro Ortega. Show de bola, meus parabéns a todos. Galera, caso esse trechinho, que vocês não vão entender, né? Caso sumir, é porque a gente tomou um direito autoral aqui, mas acredito que não, né? Bacana. E olha só, vou ficar por aqui, tá? Hoje aí quase 1h30 de vídeo, né? Uma live praticamente, né? O Álvaro Silva fala muito de Vasco mesmo, eu falo muito mesmo. Comecei o vídeo feliz. Vocês viram que eu botei uma atualização no meio do vídeo em relação ao Dimitri Payet, o Pedrinho falando também. Show de bola, todos os pingos nos is. Saiu uma noticiazinha agora há pouco aí, que o Vasco estaria sondando o meio atacante Nonato dos Santos. Nada oficial, é mais uma fake news aí de internet, rede social, do que propriamente uma informação. A gente vai apurando ao longo das horas. Amanhã a gente brota aqui para deixar vocês mais atualizados sobre o nosso Vasco. Lembrando que nessa próxima quarta-feira, Juventude Vasco da Gama pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco já está no Rio Grande do Sul para essa partida e qualquer atualização a gente brota aqui para deixar vocês muito bem informados, porque enquanto houver um coração infantil, o meu, o seu, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!